Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje é sábado, 31 de maio, e a gente começa a explorar a lição 10. E o tema, olha, fascinante. Como que aquelas histórias da Bíblia, sabe? Coisas que aconteceram séculos atrás. Como elas podem ser exemplos e, mais ainda, advertências bem diretas pra gente hoje, para quem o fim dos tempos tem chegado. É o que diz lá em 1 Coríntios 10, verso 11. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender como esses relatos tão antigos, na verdade, guardam chaves, né? Chaves importantes para a gente decifrar a tal verdade presente e os eventos finais. Parece um pouco paradoxal, né? Histórias antigas com urgência atual. Exatamente essa a questão, né? E a resposta, pelo que as fontes indicam, está muito ligada a esse conceito de tipos. Não é só aquela ideia de que a história se repete, sabe? É mais profundo. Certos eventos, certas pessoas lá do Antigo Testamento, parece que foram de alguma forma divinamente organizados para serem como modelos ou sombras, né? De coisas que viriam depois, especialmente relacionadas aos últimos dias. Entender esses tipos, então, nos dá uma base mais sólida, eu diria. Quase como um mapa maior para interpretar Daniel e Apocalipse, que são mais densos. Que interessante. Então não é só uma lição de moral, tipo, faça isso, não faça aquilo. É um padrão profético mesmo? Exato. Um padrão profético com intenção. E essa expressão, verdade presente, o que ela significa exatamente nesse contexto? Bom, a verdade presente seria aquele conjunto de verdades da Bíblia que tem uma aplicação, uma urgência especial para as pessoas que vivem no tempo que antecede a volta de Cristo. Quer dizer, é a mensagem que Deus quer enfatizar para a nossa geração, entende? Considerando os eventos finais que se aproximam. E as histórias, ajudam a iluminar essa verdade específica. Entendi, faz sentido. E as fontes, elas dão exemplos claros dessas advertências que ainda ecoam hoje? Imagino que algumas sejam mais óbvias, talvez. Sim. O Novo Testamento mesmo aponta alguns exemplos bem diretos quando fala dos últimos dias. Pensa, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra. Tanto Jesus quanto Pedro mencionam isso como um alerta, né? Contra a imoralidade, a falta de vigilância. Ah, sim. Sodoma e Gomorra é um clássico exemplo de juízo. Pois é. E outro, muito forte, é o dilúvio, lá nos tempos de Noé, em Gênesis 6. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele faz um paralelo direto, né? Entre como estava o mundo antes do dilúvio e como estará antes da segunda vinda dele. Certo, esse paralelo com Noé é bem impactante. Como exatamente essa história do dilúvio funciona como advertência para nós, segundo essa leitura de Mateus 24? Olha, Mateus 24, ali pelos versos 37 a 39, destaca que, assim como foi nos dias de Noé, o pessoal estava, vivendo a vida normal, né? Comendo, bebendo, casando. E aí o texto diz, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus completa, assim também será na vinda do Filho do Homem. A advertência, então, não é contra comer ou casar, claro, mas contra essa absorção total na rotina, essa falta de atenção completa aos sinais, aos avisos de Deus. Uma complacência espiritual mesmo, sabe? Bem perigosa quando o juízo está perto. E Gênesis 6 ainda descreve aquela sociedade pré-diluviana como profundamente corrompida moralmente, o que só intensifica o alerta para nós. Entendi. Então a grande cilada seria essa normalidade aparente que na verdade esconde uma tremenda falta de preparo espiritual, uma indiferença aos avisos. Exatamente. É um chamado forte para vigilância constante. É interessante também como as fontes sugerem que parece haver uma condução divina nesses eventos históricos que viram tipos. Deus os revela aos profetas, mas isso sem tirar a liberdade, a responsabilidade das pessoas envolvidas, né? É uma interação complexa ali, entre a soberania de Deus e as escolhas humanas. Isso nos traz de volta aquele texto-chave que a gente mencionou no início, 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Depois de pensar no dilúvio, esse chamado à humildade fica ainda mais pesado, né? Sem dúvida alguma. Conhecer esses padrões, esses tipos, não é para
para a gente se achar melhor por entender. O objetivo é aplicar na própria vida. O verso 12 é fundamental nisso. O perigo de confiar demais em si mesmo, achar que, comigo não acontece, que estamos imunes aos erros do passado. Reconhecer o paralelo entre Noé e os últimos dias deveria levar a gente a um exame de consciência, a buscar um preparo de verdade e não uma falsa segurança. Fica bem claro, então, estudar essas histórias antigas, como as que a gente vai ver nas próximas semanas sobre a segunda vinda, o juízo, a crise final, e sempre com Cristo no centro, né? As leituras desta semana já apontam para isso. Apocalipse 6, Mateus 24, Gênesis 6, 2 Pedro 2, Gênesis 18, Daniel 7. Ufa! Enfim, estudar tudo isso é bem mais que um exercício de história. São lições vivas e advertências urgentes para hoje. Exatamente. Por isso, talvez a reflexão que fica dessa nossa conversa é: como é que essa consciência dos padrões históricos, sabe, como esse paralelo da complacência antes do dilúvio e o alerta de Jesus, como isso pode, de fato, moldar as nossas escolhas do dia a dia, a nossa vigilância espiritual, nosso senso de urgência hoje? É algo para a gente pensar. Uma ótima reflexão para encerrar por hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!